Mãe, desde quando o bebê está lá na barriga, já começa a imaginar que o filho será inteligente, médico, advogado, não é verdade? Mas a gente sabe que é um caminho muito longo e com muita coisa por aí ainda para passar. E uma das coisas mais difíceis é fazer a criança gostar de ler. Não é só o aprender a ler, mas o gostar, o ter interesse pela leitura. Quem nunca passou por isso? Ouviu, a prima, a vizinha, a amiga, sofrendo porque o filho não quer ler o livro da escola, porque tem preguiça, ou porque não se interessa mesmo em ler livros que todo mundo estimula e traz para casa e a criança não demonstra interesse em entrar nesse mundo da leitura, explorar um livro com tanto prazer. E aí você pensa, mas meu filho ainda é pequeno para isso. Mas eu ainda estou grávida, nem está na hora de pensar nisso. Está assim. É assim que a gente começa. É lá no início. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar vou te dar um monte de dicas, ensinar um passo a passo para você estimular o interesse da sua criança pela leitura. Você já deve ter visto ou já passou por isso ou tem medo de passar aquela situação de que a escola manda um monte de livro para ler naquele ano e seu filho não quer ler, ele não tem interesse, não gosta. Ou então você vê o amiguinho lendo um livro e seu filho só rasga o papel. Ou você queria muito aquele momento de filme, sentadinho, lendo um livrinho com seu filho, desde bebezinho, mas seu filho nunca teve esse interesse, nunca demonstrou esse interesse. Mas, na verdade, esse interesse tem que começar lá no início, no bebezinho mesmo. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Priscila Vidal, eu sou terapeuta ocupacional e mãe do Theo. Eu tenho um Instagram chamado Mãe que Brinca, o link vai estar aqui embaixo para você acompanhar lá tudo que eu posto de muita atividade, muita dica sobre desenvolvimento infantil e, claro, os meus momentos com o Theo. Nesses momentos você vai ver muita coisa com livro. E aí, como eu te disse, a gente tem que começar a pensar no interesse da criança pela leitura lá no início. Mas, se não foi o seu caso, não se preocupe. As dicas que eu vou dar aqui, o passo a passo, você vai conseguir estimular o interesse do seu filho pela leitura, ele gostar de livros em qualquer idade. Mas vamos lá no início? Vamos começar lá no início do processo. Depois eu falo como a gente vai reverter esse quadro. Quando eu estava grávida, eu já comecei a comprar livro. Eu sou uma pessoa viciada em livro, adoro livro. E o pai do Theo também. Então, a gente já tinha esse costume da leitura, que isso é muito importante. Lembra? Eu sempre falo, a criança, ela desenvolve observando. Ela vai te imitar. Então, é importante que ela te veja lendo. Esse é o primeiro passo. Mas, como era um interesse já nosso, a gente comprou livro para o Theo desde o início, de vários temas. E aí, o Theo já desenvolveu esse interesse desde de bebê. É muito importante, sabe aquele livrinho? Eu tenho umzinho aqui, ó. Por exemplo, esse livrinho para o bebê, ele é um plástico, é livro para banho, né? Ele tem muita figura, poucas cores, tá vendo? Ele é colorido, mas não tem tanto estímulo visual, porque ele destaca uma imagem, nesse caso aqui, a baleia. Vamos ver uma outra página? Ó, mesma coisa, pouco estímulo de fundo, de cenário, destacando um objeto. É um livro ótimo para o bebê. E ele pode morder, pode amassar, pode tomar banho, não tem problema. Então, a criança ela pode manipular o livro sem nenhum prejuízo, tá? Ele volta para o normal. Então, esse é um livro para você já ter para o seu filho, ou então
né? Você já dá de presente para o sobrinho, para o neto, já desde a barriga, vamos dizer assim, já vamos garantir, né? Mas já bebezinho, já está trabalhando a apreensão, já está começando a interagir, você já pode dar um livrinho desse para a criança e manipulando e conhecendo e já se interessando pelos livrinhos. Livros com pouca, como eu disse aqui, com pouca imagem, são ótimos para o bebê, porque ele vai destacar o vocabulário, vai trabalhar a palavra, né? Ele destacando uma imagem, ele estimula que a criança aprenda aquela palavra. Às vezes, depois você começa com cor, tem uns livrinhos de cores. Eu já não tenho, acho que esse é o único que sobreviveu aqui dessa fase de neném, tá? Porque uma outra dica, tá? Essa aqui é para anotar no espelho do banheiro. Gente, tudo que você der para o seu filho, é para ele, para deixar ele usar. Ah, mas é caro, não posso deixar, ele vai estragar. Então não era nem para dar. Vamos ser sinceros. A criança ela vai desenvolver explorando aquele objeto, não destruindo. Aí tem mais um monte de coisa que envolve de você ensinar seu filho a usar aquele objeto, aquele brinquedo, ou no caso um livro. Mas faz parte. Se o Theo não tem os livros aqui dessa fase, eu não estou achando mais nenhum aqui, é porque ele usou e eu fico feliz dele ter usado. Eu fico feliz dele ter explorado o suficiente. Porque é sinal de que ele aprendeu, de que ele usou o livro da forma adequada. Tá? Claro, sempre estimulei que ele usasse realmente, não ficar rasgando, mas já rasgou. Claro que já rasgou, é papel, curiosidade. Ele queria experimentar, faz parte. Você não tem que ficar preocupada com isso. Mas você vai lá, conversa, ensina que não é assim, demonstra o interesse de manter o livro, a história tirando uma página, por exemplo, acaba destruindo a história em si, né? A história não tem a conexão. Poxa, vai perder essa fase, e agora? Como que a gente vai fazer sem essa parte da historinha? Tá vendo? Por isso que a gente não pode tirar o papel, porque senão a historinha agora não vai poder continuar. Aí você tenta colar com uma fita só para fazer sentido para a criança, mas faz parte. Você tem que primeiro entender que faz parte. Nesse momento, se você começa a brigar com a criança, a colocar de castigo, por exemplo, ali você já cria um bloqueio dela com o livro. Porque a partir dali ela já compreende que o livro não é tão agradável assim, já que ela mexe do jeito dela, que ela está aprendendo, rasga e alguém briga com ela. Então a gente tem que ter cuidado já nessa parte. Então, o livro adequado para a criança, você acompanhar a criança, ensinar adequado para a idade da criança, como por exemplo, essa questão do material, você ensinar a criança a usar o livro, a respeitar o livro, né, a compreender a história do livro, isso tudo faz parte desse processo de aprendizado, mas com muito carinho. E aí, voltando, vamos para outra fase. Então, já começa um livro só com imagens, sem muita história. A criança não consegue acompanhar. Ela vai acompanhar apenas a imagem que ela está aprendendo, auxiliando ali no vocabulário. Aos poucos você vai colocando um pouco mais de história, mas aquelas histórias bem curtinhas. Vou pegar um aqui. Olha, um livrinho pequeno, página grossa, também importante já para a criança que já começa a manipular o livro, né? Lá para, vamos colocar aí, uns 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos, que ela vai começar a querer abrir o livro sozinha. Então, olha o estado do livro, né? Até usou, ele ama esse livro. Ainda mais que é uma historinha de mãe e filho. E aí, é um livro, mais uma vez, esse já tem uma historinha, ele é uma capa dura, as páginas dele são bem duras, bem firmes. E ele já começa a colocar um cenário, mas não com muitos detalhes. Você observa que dá destaque para o personagem, para aquela parte da história, mas não tem um cenário atrás. Ele é bem seco, vamos dizer assim, de cenário. Tá vendo? Para que a criança consiga realmente interpretar a história. Só tem na imagem o que tem a ver com a história para que a criança consiga fazer essa conexão.
Aprender realmente o que ela está, no caso, ouvindo, porque ela ainda não está lendo, mas o que ela ouve com o que ela vê. E ela faz essa associação. Por isso é importante. Quer ver? Deixa eu pegar um outro livro aqui qualquer, só para você entender. Vamos imaginar que esse aqui o Theo usava na média de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Deixa eu ver se esse aqui vai me ajudar. Aqui, ó, eu acho que sim. Se eu coloco um livro desse para o Theo nessa faixa etária, esse aqui até grossinho também já ajuda para a criança manipular, né? Mas olha aqui, uma letra menor, um texto maior e com muito estímulo. Então, não tem tão claro a associação do texto com a imagem. Deixa eu abrir aqui para você. Olha a diferença, né? Isso aqui, você pode também causar uma frustração na criança, porque ela vai ficar tipo, não tô entendendo. Nossa, ela tá ouvindo a historinha. Mais um detalhe, é importante que a criança veja a historinha, tá? Se você ficar lendo só e a criança sentada ali sem ver, também não é legal. A criança precisa ver o que você tá falando, para ela associar o que ela tá ouvindo com o que ela tá vendo, como eu falei aqui. Então, se aqui ela não consegue fazer essa associação tão fácil quanto aqui, enxergar o que você está falando para fazer esse aprendizado, né, da compreensão, você pode acabar causando uma frustração na criança, um desânimo, tipo, não estou entendendo nada. E aí se torna uma leitura cansativa para a criança. Então, para essa fase de 2 anos, não é adequado. Já para 3 anos, que a criança já tem uma compreensão verbal legal, ela já consegue compreender e ela já ativou o imaginário, aí você consegue trabalhar com textos mais longos e que não precisa ser tão estruturada a imagem, porque ela consegue fazer uma associação rápida, porque o imaginário dela já construiu a cena. Deu para entender? Então, por isso é importante você escolher a história certa para o seu filho, para a idade, para a fase do seu filho, tá? Então, vamos continuar. E a partir daí, tem uma outra dica que é super legal para essa fase, dessa fase da construção do imaginário. Olha assim, ó, o tal de pop-up. Porque esse pop-up torna a história, vamos dizer, 3D, né? Ela cria que a história ela se movimenta. Então, a criança consegue, nesse caso aqui fica bem nítido. O que está escrito na historinha, embaixo está escrito. Quando você faz assim, destaca o que tem, qual é o destaque mesmo do texto, né? Do que está falando, ele se destaca e cria um movimento. Então, se torna mais interessante para a criança esse movimento. Viu? Então, esse pop-up é super legal. Tá. Vamos botar aí para 3, 4 anos. Mas a criança vai destruir. Faz parte. É isso que eu falo. Você pode dar, tem que permitir que a criança explore. Até que o do Theo tá inteirinho. Eu queria mostrar alguma coisa aqui, mas até que tá inteirinho. Mas a criança destrói, porque ela quer pegar para brincar. Ela quer puxar para brincar. E aí ela acaba destruindo. Você conversa, você tenta montar, passa uma fita, mostra a ela como é importante, como é legal a história funcionar inteiro, né? Da forma que está montada, mas sem brigar, para a gente não causar essa relação ruim da criança com o livro, tá? Então, é mais uma dica aí para essa fase, para você estimular o interesse da criança, porque é super bacana os pop-ups. Deixa eu ver qual outro aqui que eu tenho. Nossa, tanto livro. De pop-up eu não tenho mais nenhum aqui. E aí, outra opção são os livros de atividade. Esse aqui já não tem tanta história, mas é para criança que realmente não gosta do livro em si. Ela não tem interesse em livro. Então, a gente vai trabalhar a questão do livro. Dela ter interesse em livro, no objeto livro. Tá? Então, são crianças que precisam, às vezes, por não saber ler,
elas têm uma necessidade de se manter ativa. E na hora que a mamãe está lendo, o papai está lendo para ela, ela acaba não ficando quieta, vamos dizer assim. Ela não tem essa paciência porque ela não está ativa. E aí um livro que tem uma historinha e tem uma atividade, ela se torna ativa. E outra coisa, você trabalha também a compreensão. Porque na outra é a compreensão da história. Esse aqui tem uma compreensão da história, ele tem uma historinha pequenininha e já tem aqui uma atividade. Ela tem que compreender o que ela precisa fazer. Então você vai estar ajudando no desenvolvimento também, né, na escola, né, no aprendizado, tá? No desempenho escolar do seu filho. Porque tudo isso faz parte. Na hora que ele chega lá para fazer a atividade, ele tem que compreender o enunciado da atividade. Então, você estimular com esses livrinhos, você está estimulando a compreensão, a interpretação de texto, né? O que precisa fazer, além da comunicação normal, até dentro de casa, entre amiguinhos, né? Porque a compreensão verbal faz parte da comunicação, você estimula o desempenho escolar do seu filho para ele compreender quando chegar na escola, quando a professora mandar fazer alguma atividade, ele já compreender. E aí a criança passa a ter interesse por livro, pelo objeto do livro, tá? Agora, vamos lá. Tá, Priscila, você falou aí várias coisas, de várias faixas etárias, mas eu já tô no meu filho aprendendo a ler, né? Ele já está entrando na fase da alfabetização, mas eu vejo que ele não tem interesse em livro, ele não gosta de historinha. Eu não fiz nada disso para trás, não estimulei e realmente agora o que eu faço? Ainda dá tempo. Vamos para a primeira dica para você construir a partir de agora, tá? Isso tudo aqui a gente já falou de um processo. Até aqui foi um processo para a criança aprender a ler, para quem está grávida, quem tem um bebê, já começar a fazer. Mas você, até agora não fez nada disso, chegou agora e falou assim, nossa, eu preciso. É disso que eu preciso. Como que eu vou estimular agora que meu filho está com 5, 6 anos, entrando na alfabetização, não tem contato com o livro, não tem interesse, não gosta. O que eu faço? Primeiro passo, a estante. Olha só, isso aqui é do Theo. Os livrinhos ficam exatamente, não está arrumadinho. Eu organizei um pouquinho mais para eu conseguir te mostrar, mas não está arrumadinho desse jeito para filmar, não. Isso aqui é do Theo, fica exatamente assim. Ou seja, ele tem acesso, ele tem autonomia para escolher o livro que ele quer, a hora que ele quer. Existem vários tipos, você pode comprar ou botar numa estantezinha que você tenha na sua casa, colocar os livrinhos acessíveis, tá? Né, de alguma forma, eu gosto muito de arrumar desse jeito porque ele já consegue olhar e identificar as historinhas nessa posição. Ele consegue escolher desse jeito, porque se botar dentro de caixa, ele vai ter que tirar tudo e aquilo ali pode causar um estresse ou um desânimo e até estragar os livrinhos. Então assim eu acho legal porque ele consegue escolher. Existe, você compra na internet alguns do tipo Montessori, né, que falam que uma estantezinha diferente que fica na parede, você arruma assim, um pezinho de frente. O jeito não interessa, qual é o tipo de estante, não nos importa. O que importa o livro tem que estar acessível para a criança. Ele precisa estar de um jeito que a criança tenha liberdade de usar. E você, mais uma vez, tem que dar essa liberdade. Não só nessa estrutura física, não, na emocional. De não ficar controlando qual livro, o que ele vai fazer. Ah, meu Deus, vai pegar aquele livro, não queria que ele pegasse, porque aquele livro é tão lindo, ele vai escangalhar, vai estragar, vai rasgar. Não. Coloque aqui os livros para ele explorar. Tá? Isso faz parte desse interesse pela leitura. E aí, vamos além. Você já deixou exposto, mas, Priscila, tá tudo exposto lá e ele nem olha, ele não quer. Aí que vem o segredo, gente. Qual o tema do livro que você vai comprar? Você tem que começar a estimular por algum tema de interesse da criança. O Theo, como eu disse, ele já sempre se interessou, mas tem uns aqui que eu não aguento mais ler. Isso é uma coisa que tem que se preparar. A partir do momento que seu filho gostar de um livro, gostar da leitura, ele não vai parar de ler o mesmo livro. Ele vai te pedir para ler o mesmo livro toda vez. Então, olha aqui, ó.
Gente, feira de livro é a melhor coisa que tem, tá? Aquelas feirinhas de shopping. Agora eu vou fazer bagunça. Esses livros aqui são da Disney. Então, é como se você trouxesse a tela para o livro. A gente sabe que uma das coisas também que está atrapalhando o interesse da criança pela leitura é a tela. É muito mais fácil você ver a história lá acontecendo, com movimento, do que num livro que você tem que esperar alguém ler e ativar a sua imaginação. Mas, quando você traz esse filme, como por exemplo esse aqui, que é o preferido do Theo, né, do Carros, você traz para um livro, a criança já tem a imagem na cabeça, então a imaginação dela fica muito mais fácil, vamos dizer assim, ela não tem que se esforçar tanto, e ela já tem um vínculo pelo personagem, ela já tem essa imagem formada, então ela consegue, vamos dizer, usufruir da história, imaginar a história muito melhor. Então, a partir daí, desse vínculo que ela tem já com esse filme, ela consegue criar o vínculo pelo livro. Esse é um dos que a gente tem que ler toda noite, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês, tem mais opções. Esse daqui, gente, essas feiras que eu tô te falando, foi, sem brincadeira, R$10 esse monte de livro junto. Então, feira, procura nas feiras. Ah, outra dica, livro curto, olha. Vou abrir pra você ver como é interessante. Um livro grande, atrativo, né? Isso aqui eu comprei pro Theo, ele tava com 3 anos. E aí, olha, as imagens bem definidas, bem de acordo com o filme, texto com letra grande, porque já ele vai entrar no processo de alfabetização. Então, é interessante que ele já comece a olhar, a conviver com as letras, vamos dizer assim. Então, ele observar o que está sendo lido, ele acompanha o texto, ele não sabe ler, mas ele está acompanhando, ele pergunta assim, mamãe, você está lendo aonde? Aí eu falo, estou lendo essa parte. Ah, tá. Porque ele gosta de associar. Então, essa associação já vai influenciar na alfabetização dele. Então, é importante ele já conviver com a leitura dessa forma, acompanhando de algum jeitinho, do jeitinho dele. Ainda não com a compreensão, ele não fazendo a leitura, não juntando as letrinhas, mas ele já está vivendo aquilo, ele está observando e acompanhando. Tá vendo? Então, assim, são textos são já textos grandes, que agora, então, que ele está com 4 anos, ele já consegue acompanhar de boa, ele fica tranquilo ali, escutando a história, então já tem um texto mais longo que ele consegue acompanhar, associar, tem paciência, né? E a letra bem grande para ele acompanhar com figuras bem, já com bastante estímulo, né? Já não precisa ser tão sequinho, como eu chamei, né? Tão focado em um objeto. Tem bastante estímulo, mas ele já tem essa capacidade de compreender e já de criar até na imaginação dele. Então, vou te dar mais opções, ó. Os Incríveis, isso tudo veio junto. Toy Story, O Bom Dinossauro, que é outro que ele adorava, agora já tá até menos, mas ele adorava. Toy Story 3, Toy Story Toons, nem sabia disso. Procurando Nemo, Procurando a Dory, Monstros S.A. e o Cartoons. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de livros que despertam o interesse da criança porque traz o filme para o livro. Então, já vem com a história prontinha, tá? Eu que não sou boba nem nada, que não aguentava mais ler o mesmo livro. E esse daqui, o ruim desse que eu acabei de mostrar, é que o tamanho dele é muito interessante. A criança gosta, a letra ajuda, né, no aprendizado, na alfabetização. Porém, a criança não consegue manipular tão bem, porque ele é muito grande. Então, para a criança segurar, esqueci de mostrar outra coisa. Ele é muito grande, né, para a criança ficar fazendo assim. E aí, eu vou te mostrar já outra opção. Mas só voltando, esse daqui, essa coleção, ela vem com umas perguntas atrás para entender mesmo, para fazer interpretação de texto, para ver se a criança entendeu a história. Eu achei isso o máximo. Perguntas com opções, tá vendo? São acho que 10, né? E é super legal, até eu adoro a gente fazer esse quiz no final. Mas voltando
a questão da criança segurar, eu fui lá e revirei um monte de feira até achar esse aqui. Um exemplo, né? Theo agora está na fase da Patrulha Canina. E aí, quando eu achei essa coleção, que eu não sei nem onde estão todos, tem só alguns aqui, mas também é um pacotinho com 10, tá? Que é uma coleção da Patrulha Canina, que eu trouxe o desenho da Patrulha Canina para o livro. Para também o Theo ler toda noite agora, para substituir um pouco aquele grandão. E que ele é capaz de manipular muito mais fácil do que o grandão, porque é um livro pequenininho. Uma história mais detalhada, porém com uma história mesmo compridinha. Tem uma história de algumas páginas, né? Então não é tão curta como aquelas do bebê que eu mostrei no início. Então ele já tem uma história um pouco mais longa, mas com parágrafo, vamos dizer assim, com um parágrafo pequeno em cada página, para trabalhar bem essa compreensão da criança. É o tipo de livro ótimo também para trabalhar na alfabetização, tá? Gente, eu não tô aqui falando sobre ensinar a ler, tá? Não é questão, o meu trabalho aqui não meu objetivo não é ensinar a criança a ler, é trazer o interesse da leitura, trabalhar com a criança a função da leitura. O ensinar a ler não é comigo, tá? Então, assim, não tô falando aqui, não quero trazer aqui uma técnica, não tô falando de técnica para a criança aprender a ler, não quero que você fique, não quero, né? Não é meu objetivo te dar uma ideia de como ensinar a criança a ler, não é o ensinar a ler, é captar na criança, construir na criança um interesse pela leitura e uma compreensão da necessidade da leitura, né? A criança começar a entender a função da leitura, tá? E começar a ter contato com as letras. Então, é mais nessa noção da convivência com a leitura, vamos dizer assim, né? Da paixão pela leitura, da paixão pelo livro, trazer um hábito para a criança, não o aprender a ler. Eu estou dando algumas ideias aqui de livros que podem auxiliar no processo escolar da criança do aprendizado, tá? Então aqui é isso, é um livrinho com pedacinhos curtos, com uns desenhos bem legais e, claro, com o vínculo dele da Patrulha Canina. Os desenhos bem definidos, né, com um pouco de estímulo de cenário. Como eu falei, né, ele já está nessa fase, um cenário legal que tem a ver com o texto, mas um texto curto, mas bem definido um desenho, uma imagem bem definida para fazer essa compreensão, tá? E um livro fácil de manipular. E é isso. Então, a partir daí você vai construindo na criança esse interesse, você trazendo esses objetos, né, esses personagens que ele tem esse vínculo, trazendo para o livro, a criança passa a ter interesse também no livro, da mesma forma que ela tem interesse no filme. E, sendo acessível, ela vai fazer isso, ela vai mexer aqui várias vezes, tá? Eu tenho mais algumas opções para mostrar, para trabalhar o interesse no objeto do livro. Outra coisa interessante, você trabalhar com outros temas. Aí, a partir do momento que você pegou esse aqui que é um personagem, que é um desenho, a criança vê e você traz, você começa também a trabalhar outros interesses que às vezes não está no desenho, mas, por exemplo, o Theo adora dinossauro, né? Não tem um desenho específico de dinossauro, só aquele pequeno, como é que é? Tem umzinho lá que ele até tem ali, mas é um desenho. Mas a gente pode trazer esse interesse da criança, né, por um tema específico para um livro e trabalhar a curiosidade dela. Então, por exemplo, esse aqui na verdade é de quebra-cabeça, que também é super legal, porque tem uma história, letra grande, ele já começa a fazer a associação do que a gente está lendo com as letrinhas, ele já está nessa, né, pelo sonzinho que a gente fala quando eu estou lendo, e ele já vai identificando. E tem o quebra-cabeça, que ele adora. Então, mais uma vez, é um tipo de livro que você trabalha realmente o interesse pelo objeto livro, porque tem uma atividade, a criança se torna ativa. Então, você junta a leitura, a curiosidade, o tema que a criança gosta e ainda uma atividade. É super legal para trabalhar o desejo da criança pelo livro. Gente, isso aqui é a mão na roda. Theo ama. Ele fica horas fazendo isso aqui. E aí, a partir disso, quer ver? Deixa eu ver. Eu não, né? Theo. Nossa, tem tanto livro.
Aqui, esse aqui que eu queria mostrar. Aí, esse aqui é novo, tem pouco tempo que eu comprei pra ele. Que também é do dinossauro. Aí entra a Turma da Mônica, né, pra ficar legal. E já é um livro com muita curiosidade, porque o Theo já tá nessa fase de curiosidade, ele quer saber mais sobre os dinossauros. O nome do dinossauro ele já fala desde 3 anos, acho que 2 até. Mas agora ele quer saber um pouco mais. Ele está entrando na fase da curiosidade. Então, eu também trago esse daqui para trabalhar esse interesse dele de ficar explorando o que o dinossauro tal faz, onde que nasceu, o que come, e aí ele quer ficar explorando. Então, a partir do momento que eu trabalhei com ele, o livro, de uma forma bem mais infantil, vamos dizer assim, na fase que ele estava, ele demonstrou mais interesse, eu inseri há pouco tempo esse daqui. Pouco tempo mesmo, gente. Né? Então, assim, esse aqui tem a Turma da Mônica explicando uma linguagem super simples, mas um texto bem grande, bem informativo. Porque o Theo já demonstrou esse interesse. Então, se você trouxer de cara um livro desse para sua criança, se ele não tem interesse, você não vai criar essa empolgação com um livro cheio de letra pequena assim, não. Tá? Isso faz parte do processo. Primeiro você traz assim. Depois que ela demonstrar interesse e for descobrindo prazer, né, de saber mais sobre o assunto, de toda a informação, de receber mais informação, aí você traz um livro mais complexo, tá? Mas inicialmente um livro mais simples para realmente captar o interesse da criança, tá? E aí, livro de dinossauro eu tenho vários. O que mais que eu posso mostrar? Esse aqui também é de informação, só que de uma forma até mais simples. Esse aqui já tem um tempo. Olha, esse daqui já é, vamos dizer, entre esse e esse outro da Turma da Mônica, tá? Esse daqui também é do dinossauro, como eu disse, gente, é interesse do Theo, você tem que descobrir o do seu filho, tá? Sobre os dinossauros, mas você vê que é um texto mais curto, tem algumas letras em destaque, as letras maiores, né, destaca melhor o dinossauro, faz um comparativo simples, mais fácil da criança compreender. Então, o primeiro livro de curiosidades sobre dinossauro do Theo foi esse aqui. E só agora que eu inseri esse daqui, tá? Então, também é uma dica legal. Olha, esse aqui já tem um pouco mais de informação para as crianças mais curiosas, mas com uma imagem mais em destaque e textos menores. Né, apesar da letra maior, é diferente, tá, gente? O texto menor e a letra maior, isso atrai interesse da criança, tá? Esse daqui com texto maior e letra menor não atrai tanto, tá? Isso aqui é só mais depois do processo, que a criança já tiver compreendido a leitura, né, o poder da leitura, vamos dizer assim, e tiver o interesse no aprendizado mesmo, na curiosidade, em descobrir mais coisas, tá? Acho que é isso, mostrei bastante coisa. Aí aqui eu tenho esses livros aqui de EVA, mas é mais de atividade, que aí não tem texto. Tem o clássico, O Pequeno Príncipe, que ele adorou, mas também faz parte, vai mais para o final do processo, né? Porque é um texto bem longo. Apesar de ser um desenho bem sequinho e a letra não ser tão pequenininha igual aquele outro, né? O texto é longo e complexo, então é bem cansativo até pra gente. Mas faz parte, é um clássico e uma história muito interessante que ele gostou muito, tá? Então, assim, pro Theo funcionou. Mas primeiro a criança tem que ter um interesse no livro, senão você já causa um trauma aí. Ele já tinha interesse no livro e quando chegou com esse ele achou o máximo, tá? Não vai também trazer de cara esse aqui, não. A criança precisa de mais imagem, mais empolgante, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber sempre muitas dicas para você e para te auxiliar no desenvolvimento do seu filho. Combinado? Então, até o próximo vídeo e boa sorte e boa leitura. Tchau, tchau!